Estudo bíblico, 1 Samuel 3. Verso 1. O jovem Samuel. De acordo com Joséfo, Samuel tinha apenas completado 12 anos quando o Senhor falou com ele. Foi também com a idade de 12 anos que o menino Jesus foi a Jerusalém com seus pais. Lucas 2, 42. A palavra do Senhor era muito rara. A raridade da revelação fazia das poucas ocorrências verdadeiras preciosidades. As visões não eram frequentes. A revelação era em forma de palavra vista pelo profeta. Isaías 2:1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós. A Septuaginta dá a entender que não havia profeta publicamente reconhecido a quem o povo pudesse consultar, e nenhum recipiente de revelação divina. Verso 3. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, uma vez que o candeeiro com 7 braços fosse enchido de óleo suficiente para queimar durante toda a noite. Levítico 24, versos 2 e 3. O momento da chamada de Samuel foi sem dúvida logo antes do amanhecer, enquanto a lâmpada dourada ainda queimava. Ao nascer do sol, as lâmpadas eram apagadas. Êxodo 27, versos 20 e 21. Tendo-se deitado também Samuel. Samuel dormia em algum lugar perto da arca. Êxodo 25, 22. Em uma cela onde se alojavam sacerdotes ministrantes. A palavra templo inclui toda a área. Portanto, Samuel não dormia ao lado da arca, mas em uma cela na área do templo. Verso 4. O Senhor chamou o menino. Os atuais maomitanos ainda creem que Deus fala em visões àqueles que dormem no santuário. Verso 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda não tinha experiências pessoais e diretas com o Senhor. Versos 9 e 10. Fala, Senhor. Frase pragmática usada pelos homens de Deus. Ouve, verso 10. Ouvir com interesse ou ouvir de modo a obedecer. Verso 11. Eis que vou fazer uma coisa. Isso, de acordo com Rashi e Kimchi, significa a captura da arca. Contudo, talvez fosse mais amplo e incluísse a derrota de Israel, a morte de Eli e seus filhos, a captura da arca e a desolação do santuário. Tinirão ambos os ouvidos. Essa frase expressiva ocorre em outros 2 lugares, segundo Reis 21:12 e Jeremias 19:3, uma mensagem de destruição iminente, referindo-se aqui à casa de Eli, mas também com referência à destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Verso 12. Tudo quanto tenho falado. Capítulo 2, versos 27 a 36. A repetição para Samuel do oráculo contra Eli confirmou a palavra falada pelo homem de Deus. Verso 13. Porque seus filhos se fizeram execráveis. A Septuaginta traz: seus filhos blasfemaram contra o Senhor. Blasfemar contra Deus era uma ofensa passível da pena de morte. Levítico 24, verso 11 a 16 e 23. Ele os não repreendeu. Eli estava implicado nos pecados de seus filhos porque não os havia castigado apropriadamente. Ou ele não os repreendeu com a necessária severidade. Capítulo 2, versos 23 e 24. Ou, de acordo com Kimchi, ele os repreendeu tarde demais, quando já era velho e sua repreensão não fazia mais efeito. Homens de Deus, cuja obrigação é advertir os outros quando pecam, muitas vezes fracassam em perceber a presença do pecado nas vidas daqueles que lhes são mais próximos ao coração. A insistência de Paulo em que os líderes religiosos sejam líderes dentro dos lares é muito apropriada. Nota homilética. Serviço. No serviço do pai, Eli, havia o pecado de omissão. Verso 13. No serviço dos filhos, havia o pecado de comissão.
capítulo 2, versos 12 a 17. No serviço de Samuel havia a graça da submissão, verso 4, 10 e 16. Verso 14. Jamais lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Nenhum sacrifício, animal ou vegetal, poderia desviar de Deus sua decisão de acabar com a dinastia da casa de Eli. Os pecados dos filhos de Eli podiam ser perdoados, mas a sua porção dentro do sacerdócio se fora para sempre. Verso 15. Abriu as portas da casa do Senhor. Esta era uma parte regular das obrigações do servo do templo. Ele também acendia as luzes à noite e conduzia Eli, que estava meio cego, até seu posto. O tabernáculo no deserto tinha uma cortina na entrada. O templo em Siló, capítulo 1, verso 9, tinha portas. Verso 17. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa. Esse é um voto de imprecação ligado ao sacrifício de um animal no fazer de um juramento. As partes envolvidas oravam para que o destino da vítima fosse o destino delas, se o juramento fosse transgredido. Verso 18. Faça o que bem lhe aprouver. Sem relutar, Eli rendeu-se à soberania divina. Verso 19. O Senhor era com ele. A presença do Senhor estava com Samuel, do mesmo modo que mais tarde estaria com Davi. Capítulo 16, verso 18, 18, verso 12. A presença do Senhor confirmava a escolha de um homem para seu ministério, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Tudo que Samuel disse com autorização divina tornou-se realidade. Esse cumprimento da palavra de Samuel comprovou que ele era de fato um verdadeiro profeta de Deus. Deuteronômio 18, versos 21 e 22. Verso 20. Desde Dan até Berseba, equivalente a do extremo norte até o sul. Dan era o ponto extremo ao norte de Israel. Ficava sobre uma colina onde nascia a fonte principal do Jordão. Berseba era o ponto extremo ao sul em Israel, local favorito de Abraão. Berseba está localizada no centro do Negueb, a mais promissora área subdesenvolvida na moderna Israel. Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Ele foi aceito, aprovado. A implicação desse versículo é que os homens de todas as partes de Israel vinham consultar Samuel em Siló.